Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de microcontroladores. Hoje a gente vai começar a falar do Arduino. Então, o Arduino ele faz parte de um conceito de hardware e software livre, né? Então, a gente pode usar, ele está aberto para uso e contribuição de toda a sociedade. Surgiu na Itália, né, em torno de 2005, para desenvolver protótipos, né, e projetos aí de forma mais barata. Ele então é um microcontrolador de placa única, né, e um conjunto de software para a gente programar. Né? O hardware consiste de um projeto simples de hardware livre para o controlador, né, com um processador Atmel AVR e aí um suporte embutido de entrada e saída. O software consiste de uma linguagem de programação padrão e do bootloader, né, que roda na placa. Tá? Então ele é um conjunto, né, de coisas aí numa única placa. É um pequeno computador que você pode programar aí para processar entradas e saídas, né? É o que chamamos de plataforma de computação embarcada, porque é um sistema que pode interagir com o seu meio ambiente com o seu ambiente por meio de hardware e software, tá? Então o Arduino é tanto hardware como software. Estou passando por essa parte mais rápida aqui, a hora que chegar na imagem do Arduino, eu vou explicar um pouco com mais calma, né? Então, como o hardware é uma plataforma de desenvolvimento com microcontroladores da família Atmel, então o microcontrolador que está dentro da placa é um Atmel, né? E aí, ao invés de comprar diversos componentes e montar a sua própria, basta adquirir uma plataforma simples e já pronta, tá? Então, você aqui, todos os circuitos que são necessários para o microcontrolador funcionar já estão prontos. Circuito de clock, circuito de reset, né? A parte de alimentação, entrada e saída, a parte de fazer a gravação na memória, tá? Existem diversas placas, né, com diferentes capacidades, né? E aí a gente pode realizar diferentes tipos de projeto. Por exemplo, se eu quisesse acender uma luz no intervalo de tempo, né, o Arduino teria uma lâmpada e um botão conectados a ele aí, tá? Quando o botão fosse pressionado, a gente ia ter a variação da iluminação aí. E o que ia acontecer? Toda vez que você roda um programa Arduino, né, ele fica em loop, né? E aí isso aí é interrompido se ocorre uma falta de energia ou um reset, tá bom? Muito bem, essa aqui, vamos começar efetivamente a falar dele então. Isso aqui é a interface do ambiente de programação, tá? Do software. Aqui na parte branca é onde a gente vai escrever o código, né? C, C++. E aí a gente tem uns menus aqui, tá? E se a gente tiver uma mensagem de erro, vai aparecer aqui. Se tiver algum erro na sua programação aí, vai aparecer aqui nessa parte, tá? Vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Né? Então, olha só, a gente tem alguns comandos aqui. O IDE é dividido em três partes, né? A toolbar no topo, o código e sketch view no centro e a janela de mensagens na base. Então, em cima você vai ter isso, no meio a parte de programação e embaixo se você tiver erro. É por aqui que você consegue compilar o código, né, e fazer a gravação na memória do Arduino, tá? Até aqui está descrito tudo isso, tudo que cada um faz. Além disso, mais para frente a gente vai falar de um monitor serial que mostra a transmissão dos dados serial em tempo real, tá? Muito bem, vamos voltar lá onde que a gente está. Antes de efetivamente fazer a gravação, né, na placa, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que selecionar a placa que a gente trabalha e a porta de comunicação que ele está utilizando do computador, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui é o procedimento efetivo para a placa física, né? Existem alguns simuladores que a gente pode utilizar também para fazer alguns testes. E nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês um simulador para vocês já começarem a mexer, se familiarizarem com a placa, para as próximas aulas a gente utilizar a placa física, tá? Então, antes de começar, a gente vai em ferramentas, tools, board ou placa, né? E a gente vai selecionar a nossa placa. Olha só, ó, tem todo esse tipo esses diferentes tipos de Arduino.
Então, se eu estiver usando um mega, eu vou escolher mega. Se eu estiver usando um Uno, eu vou escolher o Uno e assim por diante, tá? Então, a gente vem aqui em Tools, Board, e aí escolhe a placa, tá? E aí, também, em Tools, a gente vai inserir o corte e seleciona a porta na qual o Arduino está conectada, né? Então, se você for lá no gerenciador de dispositivos do Arduino, do computador, vai aparecer qual porta o Arduino está conectado, né? E aí você pode selecionar aqui se aparecer mais de uma opção, né? Às vezes ele já seleciona a parte correta, mas nem sempre isso acontece, tá? Muito bem, aqui já falamos. Então, algumas características aqui, vocês vão fazer depois um exercício falando um pouquinho disso. O Arduino, então, é uma placa microcontrolada baseada no Atmega 168 ou 328, depende da quantidade de memória, né? Ele possui 14 pinos de entrada e saídas digitais, 6 de entradas analógicas, um oscilador, né, um cristal de 16 mega, uma conexão USB, um jack de alimentação e um botão reset, né? Contém tudo que é necessário para o suporte do microcontrolador, ligando-a simplesmente um computador através de um cabo USB ou alimentando-a com um adaptador. Deixa eu ver só um negócio aqui. Tá aqui, ó. Vamos então falar dessas características que nós acabamos de ver. Ele tem 14 pinos aqui de entrada e saídas digitais, ou seja, você pode usar esses pinos como saída ou você pode utilizá-los como entrada. Você vai escrever isso na programação. Normalmente a gente usa como saída, por exemplo, atuar em algum LED, acender um LED, vai ser nossos primeiros exercícios aí. Então os LEDs vão ser conectados aqui, né? Essas saídas também têm uma outra característica que é a PWM, né? Modulação por largura de pulso. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, embora estejam aqui no slide, a gente fala um pouco mais para frente, né? Que é uma forma de você obter resultados similares a uma saída analógica por uma saída digital, né? Porque aqui normalmente você vai ou energizar a saída e acender um LED, ou não vai energizar e o LED está apagado, né? Então você vai escrever 1 ou 0 aqui, normalmente, tá? Usando como digital normal. Se for usado como PWM, isso vai mudar um pouquinho. Mas para não confundir logo de começo, eu vou explicar isso numa próxima aula. Tá? Então aqui estão os pinos de saídas e entradas digitais. Tá? Aqui, os pinos de entrada analógica, que serão sempre entrada. E é aqui que a gente vai ligar os sensores. Assim, é por aqui que a gente vai conversar com o mundo real. Né? Então a gente tem lá sensor de presença, sensor de gás, sensor de chuva, sensor de corrente, entre vários outros que existem aí. Você vai conectar aqui LDR, sensor de temperatura, sensor de umidade. LDR é um resistor que varia com a intensidade de iluminação, né? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente colocar uma entrada aqui, o próprio Arduino vai converter essa entrada analógica em um valor digital, né? Porque ele é um mini computador, então ele precisa fazer essa conversão, né? Conversão AD, analógico digital. Esse circuito de conversão também já está aqui nele. Se a gente fosse montar esse cara, a gente teria que fazer também esse circuito, tá? Mas já está aqui. E ele usa um conversor analógico digital de 10 bits. Isso é importante gravar essa informação, porque 2 elevado a 10 é 1024, certo? Então a gente consegue escrever números de 0 a 1023. Daqui a pouco a gente vai usar essa informação. Muito bem, aqui está o microcontrolador, né, efetivo. Esse é o chip do microcontrolador, né, do Atmel. Se ele der um problema, é só tirar e colocar outro. Tá? Esse aqui é o Arduino do Elami9, existem outros, né, um Mega, como eu comentei, existem vários outros. Mas a ideia de uma montagem, né, é a mesma, de funcionamento. A gente tem um botão reset aqui, tá? Aqui é o clock. Aqui, power supply. O que acontece? Quando você conecta o cabo USB aqui, né, nessa interface no computador, a própria USB alimenta esse cara. Se alimenta, ele joga aqui também para a gente usar no nosso circuito 5 volts e o GND. Então você pode puxar um jump aqui do circuito, da placa para o nosso circuito, e a gente vai ter a alimentação entre 0 e 5 volts à disposição. A gente não precisa usar uma fonte externa. Tá?
Beleza. Aí você me fala, professor, mas eu quero lá colocar um sensor de presença na garagem da minha casa, né? E aí eu vou ter que ter o computador acoplado ao Arduino para ele funcionar? Não, você usa o computador aqui na USB, grava a informação na memória dele, né? E aí o que, que vai acontecer? Você pode tirar o computador e vai alimentar aqui por meio desse Power Jack, que é como se fosse um carregador de celular. Aí ele fica fazendo, executando o que está na memória dele, até que seja apertado o botão reset ou até que seja cortada a alimentação. Então a programação que a gente fizer vai ficar rodando nele em loop, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma informação que eu não falei. Vamos lá. Aqui está falando alguns detalhes de alimentação, né? Aqui os fabricantes. Aqui mais informações aí, né? Então, tensão operacional aí 5 volts, né? Então, uma alimentação recomendada de 7 a 12. Tem os seus limites, quantidade de pinos, né? Aqui a saída, a corrente de saída por cada pino, tá? Isso é importante saber. Memória, né? Entre outros detalhes aí. Muito bem. Algumas características, né? Ele trabalha, como eu comentei com vocês, lógica 0 e 1, tá? E o que ele entende como zero, uma tensão de 0 a 8 volts, ele vai entender que isso aqui é zero, é bit zero. E de 2 a 5 ele vai entender como bit 1. Aí vocês me perguntam, professor, de 0,9 a 1,9? Pode ser que ocorra um erro, né? O que era 0 vire 1, o que é 1 vire 0. Então é melhor obedecer isso aqui. Porém, a gente não vai precisar se preocupar muito com isso, não. Quando a gente coloca ele na USB ou no jack de alimentação, essa parte é meio que transparente para a gente. Não precisa se preocupar muito, mas a gente precisa saber. Tá? Já a parte analógica é um pouco importante aqui. Né? O valor lido é análogo à tensão e a referência de analogia é 5 volts. Né? Então, a gente vai imaginar que o Arduino trabalha entre 0 e 5 volts. O que, que vai acontecer? Como eu falei para vocês, o conversor analógico digital ele é de 10 bits. Né? Então, a gente consegue escrever de 0 a 1023 com 10 bits. Então, a gente vai transformar essa tensão que era de 0 a 5 volts em 0 a 1023 níveis digitais. 1023. Opa! Muito bem. Né? E aí, então, por exemplo, o 0 vai ser o 0, né? Em nível digital, 0 volt vai ser o 0 em nível digital. O 5 vai ser o 1023, tá? E os valores do meio, por exemplo, vão ser o 2,5 vai ser 512 e assim por diante. Né? Então você vai transformar essa faixa de 0 a 5 volts numa faixa de 0 a 1023 níveis digitais. Então, portas analógicas expressam valores de 0 a 1023, mas não são utilizadas para transferência de informações precisas. Né? As portas digitais permitem que dados sejam transferidos em sequência através de uma lógica. Né? E portas digitais não conseguem comandar potência. Esse é o assunto que eu falei para vocês que a gente vai falar um pouco mais para frente, a modulação por largura de pulso, tá? Para não confundi-los agora logo na primeira aula. Mas como as portas digitais realmente então elas não conseguem comandar potência, né? Elas trabalham com zeros e uns, ligando ou desligando um LED, né? Existe essa alternativa de usar essa tecnologia que dá a sensação de utilizar de ter um controle de potência analógico por meio da porta digital. Então, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? E como que é utilizada essa função?
essa tecnologia? Com a função analog write, mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos agora falar um pouquinho de programação. Já vimos o que é o Arduino, tá? Já vimos características do conversor analógico digital, vimos que a gente vai transformar 0 a 5 volts em 0 a 1023 níveis digitais, né? Então agora, a IDE, né, aquela que eu apresentei para vocês, que é onde a gente programa, né? Ela é desenvolvida em Java. O Arduino pode ser baixado no site oficial, tá? Multiplataforma, a transferência para a placa é feita via USB. Como que eu declaro variável no Arduino, tá? A gente tem os mesmos escopos de variável, byte, int, long, float, tá? Eles têm as suas faixas de valores aí, né? Por exemplo, o int você consegue escrever de menos 32.000 até 32.000 e ocupa 2 bytes, né? Se o teu número está dentro disso, você usa um int, né? Agora, se você quiser usar um float, o número fica muito, a faixa de valores fica muito maior, né? Só que usa o dobro de memória. E o Atmega 168 possui 1.000 bytes de memória, tá? Vai ter exercício mais para frente, a gente vai ter que usar o float, mas aí eu falo para vocês. Por enquanto, o int é suficiente, né? Então, olha só, int LED pin igual a 13, ou seja, eu criei uma variável chamada LED pin e o valor dela é 13, tá? Não podemos usar palavras-chave como nome de variável. Olha a estrutura. Então aqui é importante, pessoal. Toda vez que a gente for programar com Arduino, a gente vai ter que programar pelo menos esses dois métodos, essas duas funções. O setup, que é lido uma única vez, e o loop. Esse loop ele é lido, executado de forma infinita, tá? Até que seja cortada a alimentação do Arduino ou o reset. A função setup é onde emitiremos instruções gerais para preparar o programa antes que o loop principal seja executado, como por exemplo a definição dos modos dos pinos, tá? O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que a saída digital, né, os pinos digitais, na verdade, eles podem ser usados como saída ou como entrada, né? Saída para acender um LED, por exemplo. Entrada, se você tiver um botão, né? Se você quiser comandar por um botão, né? Tem dois estados, ele vai ler 0, 1. Então você tem que, no setup, falar o modo dos pinos. Na maioria das vezes que a gente vai trabalhar, o pino vai ser saída, né? Tá? Um outro detalhe, pessoal, aqui vemos void setup, né? O void indica que ele não retorna nenhum valor. Então, não vai ter um valor retornado pelo setup, né? Por exemplo, calcule a média da sala de aula da prova P1. Tem que entrar lá com as 40 notas, por exemplo, né? E aí dentro da função vai fazer a soma, dividir por 40 e vai ter que retornar o valor final, né? Esse void, ele indica que não vai retornar nada. Então não vai haver nada para ser retornado dentro do setup. E os parênteses vazios indicam que nenhum valor é passado para a função, né? Então esses parênteses vazios a gente não passa nada para ela. Se fosse esse exemplo que eu dei do cálculo da média da sala, aí eu ia ter que passar as 40 notas, né? Tá? Então a gente não passa nada de parâmetro para o setup e nem obtém um valor no retorno. Já a função loop, a principal função executa continuamente enquanto o Arduino estiver ligado. Então, você já sabe, setup uma única vez, loop vai ser executado infinitamente. Todas as declarações dentro dessa função são executadas uma de cada vez, passo a passo, até que se alcance o fim da função. Nesse ponto, o loop reinicia desde o princípio e repete o processo até que o Arduino seja desligado ou resetado. Existe a possibilidade de você colocar comentários, né? 2 barras fica só na mesma linha. Se você quiser um trecho, aí você usa uma barra em junção com o sinal, o símbolo de multiplicação aqui, tá? Olha só, aquele modo, aquilo que eu falei para você que a gente tem que colocar no setup, se o pino está como entrada ou como saída. Isso é feito pela função pinMode.
Percebam a letra maiúscula aqui, né? Então, pin mode, e como é a sintaxe, o número do pino, por exemplo, pino 13, e o modo. O modo só tem duas opções, input ou output, tá? O pino é o número do pino, ou se você declarou esse número como uma variável, pode colocar a variável aqui também, tá? Entrada e saída de dados. Quando desejamos introduzir dados ou ler alguns dados recebidos de uma porta, devemos usar alguns comandos específicos, né? Até agora, então, recapitulando, vimos temos que fazer completar a função setup e a função loop, no mínimo, tá? Vimos que no setup a gente tem que declarar o pino se ele é entrada ou saída por meio do pin mode. Agora, nas portas digitais, a gente vai ter que usar uma função, se for feita uma leitura dessa porta, né, se ela tiver como input, e vai ser usada uma função para escrever alguma coisa na porta se ela estiver sendo usada como output, tá? Se ela for entrada, digital read o número do pino. Por exemplo, digital read pino 13. Se tiver um botão conectado a esse pino 13, a gente vai ter uma variável, né? Que eu vou chamar int x igual a digital. Não precisa nem ser int, né? Se for 0 e 1, pode até ser booleano. X é igual a digital read e o número do pino, ou seja, x vai ser 0 ou 1, né? Tá. Muito bem. E aquilo que como falamos em leitura de dados digitais, ela será feita como high ou low, né? 1 ou 0. Aqui o high é 1 e o low é 0. Tá? Por exemplo, ó, int button igual a 2, ou seja, eu tenho um botão ligado físico lá no pino 2. Lá no loop, né, eu vou ter int state igual digital read e o argumento que é o número do botão, né, que é o button. Ou seja, esse state ela vai ser 0 ou 1 apenas, né? Porque ela está lendo uma entrada digital. E na entrada digital a gente só vai ter 0 ou 1, depende se o botão está apertado ou não, tá? E lá no setup a gente tem que ter colocado esse pino 2 como entrada. Agora o que a gente vai usar muito, digital write, é quando o pino é usado como saída, né? Tá? Olha só, configurando em void setup um pino como saída de dados, você poderá definir se ela será high ou low, alta ou baixa. Assim poderá comandar qualquer aplicação que se encontrará conectada a determinado pino. Então imagine que eu declarei int LED pin igual a 9, ou seja, tem um LED lá ligado no pino 9 em série com um resistor. Aí eu posso fazer o seguinte, digital write, qual é a sintaxe? O número do pino, que aqui eu chamei de LED pin, que é 9, vírgula high. Então estou escrevendo no pino 9 o bit 1, ou seja, estou acendendo o LED que está conectado no pino 9. Né? Se eu quiser apagar, em sequência, digital write, LED pin, low, que é 0. Tá? Uma coisa que a gente usa bastante aqui, deixa eu falar um pouquinho disso aqui, é o delay. Tá? E esse delay, a função delay, o tempo dele, o argumento, na verdade, é em milissegundos. Então, se eu quiser travar o programa 1 segundo, eu coloco lá, delay 1000, porque 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Tá? Então, o que eu posso, por exemplo, fazer com essa funçãozinha de tempo aqui, delay? Eu poderia aqui no meu exemplo, digital write, LED pin high, acender o pino. Aí eu poderia colocar um delay 1000 aqui. Aí, digital write, LED pin low e delay 1000. O que eu faria? Eu faria o LED acender e apagar de 1 em 1 segundo, já que o loop é executado em sequência e de forma infinita. Tá? Portas analógicas, né? Aqui a gente está falando aquela ideia que eu expliquei para vocês, né? Que a gente vai transformar de 0 a 5 volts em um valor, um nível digital entre 0 e 1023. Por que isso acontece? A gente vai trabalhar com sensores, né, na porta analógica. Com esses sensores a gente vai conversar com o mundo real e obter uma informação do mundo real. O sensor não dá, por exemplo, o sensor de temperatura, ele não apresenta uma informação de temperatura já pronta. Ele dá um valor de tensão na entrada do Arduino, na entrada analógica. Esse valor de tensão ele vai estar entre 0 e 5 volts. Quando é feita a conversão, a gente vai ter um nível digital e a gente vai gravar esse nível digital numa variável.
A partir daí, a gente vai fazer a lógica para chegar num valor de temperatura. Certamente, esse sensor de temperatura vai ter uma lógica que a gente vai ter que fazer para pegar esse valor, transformar esse valor fornecido ao Arduino, né? Que primeiro é convertido em nível digital, para isso ser apresentado como temperatura para o programa. Cada sensor tem a sua característica. Sensor de corrente é a mesma coisa, vai ser apresentado um valor de tensão na entrada, a gente converte, né? Um sensor de gás, a mesma coisa. Tá? 1023 é o valor máximo, né? Tá? Que é o valor que a gente atinge se o sensor estiver dando uma informação de 5 volts. E o que acontece? Se a gente dividir os 5 volts pelos 1024 níveis digitais, a gente vai ter a cada nível digital aproximadamente 5 milivolts. Tá? Alterando o valor de referência, é possível obter uma maior sensibilidade, no caso de sensores que não necessitem de uma tensão muito alta e uma grande precisão. Mas normalmente a gente não vai precisar mexer, a gente vai ficar recebendo informação de 0 a 5 volts, transformar de 0 a 1023 níveis digitais e trabalhar com isso aí. Se a gente for fazer um programa que vai ler alguma coisa na entrada digital, na entrada analógica, a gente vai ter que usar Analog Read. Percebam, ó, se eu quero escrever na saída digital, digital write. Se eu quero ler na saída digital, na entrada digital, né? Digital read. E se eu quero ler na entrada analógica, não tem saída analógica, né? Analog read, tá? Muito bem. E aí, a sintaxe eu tenho que passar um valor de pino onde está conectado um sensor ou um potenciômetro, né? Por exemplo. Tá? Então aqui, se eu tiver um potenciômetro ligado no pino 2, escolho uma variável que eu chamei de LED delay, int LED delay. Esse LED delay vai receber a informação lida do potenciômetro. Qual é a informação lida? Se a entrada analógica converte de 0 a 5 volts em 0 a 1023 níveis digitais, né, convertido pelo conversor analógico digital, o LED delay ele vai variar de 0 a 1023, concorda? Tá? Muito bem. Só pontuando aqui, eu falei que a gente não tem saída analógica e a gente só tem saída digital. Por meio lá da PWM, mais para frente, a gente vai tentar obter resultados analógicos por meio de uma saída digital. Tá? Mas isso, como eu falei para vocês, vai ficar para um próximo momento. Muito bem, então aqui a gente tem uma lista aqui, né? Na prática, ligamos componentes em portas digitais e analógicas do Arduino, tá? E através do código a gente manipula. Pin mode, né? Para falar se a saída, se a porta digital é uma entrada ou uma saída. Digital write para escrever 0 ou 1 na porta digital. Digital read, o número da porta, né? Aqui está a sintaxe. Né? Retorna 0 ou 1, lido da porta digital. Então isso aqui tem que ser gravado numa variável. Né? Isso aqui pode ser direto escrito. Analog write, se a gente for usar a PWM, que a gente ainda vai conversar. Né? E analog read, para ler lá de 0 a 1023 na porta analógica com uma referência de 0 a 5 volts. Tá? O analog write a gente vai explicar melhor ainda. Delay já conversamos. Existe uma função chamada milis também. Esse comando possibilita o retorno da quantidade de tempo que passou desde que o programa atual começou a ser executado, tá, pessoal? E aí a gente vai ter que usar esse tipo de variável. Mas a gente não vai usar muito. Quando a gente já estiver mais familiarizado aí com a programação, com a placa, a gente vai poder usar umas bibliotecas já prontas, né? Então existem bibliotecas prontas aí para a gente usar. Por exemplo, quando formos controlar um servomotor, né? A gente chama a biblioteca no programa, cria um objeto, né? E por meio desse objeto, né? Chama as funções lá da biblioteca. Então existem algumas bibliotecas já prontas aí para a gente utilizar. Certo, pessoal? Vocês vão ter que fazer um exercício aí, tá? Faça um resumo então das características do Arduino, aborde alguns pontos importantes que conversamos aqui.
e obrigado pela atenção.